Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para trazer mais um gênero estilo Unicamp. E olha que beleza, eu quero garantir que você vai fazer uma prova maravilhosa na Unicamp e por isso aqui no canal estamos trazendo vários gêneros específicos que podem porventura aparecer na sua avaliação agora da prova aberta no mês de janeiro, para que você consiga se organizar direitinho e tirar aquela nota fantástica que eu sei que você vai conseguir tirar. A nossa discussão hoje vai ser sobre um gênero um pouco menos tradicional em relação à escrita, que seria a notícia. Bom, a notícia, gente, vocês sabem que é muito comum que ela caia na prova exigindo de você alguma questão relacionada à leitura, interpretação, mas dificilmente a notícia aparece para a escrita. Só que nós sabemos que a prova da Unicamp ela gosta muito de trazer alguns gêneros até mesmo pouco esperados para o aluno. Por isso mesmo eu quero discutir com vocês sobre as características da notícia para que você possa se organizar e fazer uma belíssima redação na sua prova, beleza? Bom, vamos a alguns pontos bem importantes a respeito da notícia. Se por um acaso a prova te pedir para escrever, você tem que entender as características gerais do gênero. Você tem que entender o que é uma notícia, como ela funciona, quais são as características tradicionais desse gênero, para que a partir daí você consiga produzir a sua redação. O que eu falo, o que eu quero dizer quando eu estou falando dessas características tradicionais do gênero? Bom, vamos entender. A notícia ela é um texto que tradicionalmente tende à imparcialidade, ou seja, quando você escreve uma notícia, você não tem o objetivo de apresentar o seu ponto de vista. Quando você escreve uma notícia, você quer somente falar a respeito de um determinado tema da maneira mais imparcial possível. Não estou te falando de maneira alguma que a notícia vai ser um texto, por exemplo, que você vai só tratar sobre os temas de uma maneira aleatória, sem mostrar o ponto de vista e sempre que você fizer isso é uma notícia. Mentira, não é. Por quê? A notícia ela precisa ter foco em um fato. Você pega uma coisa que aconteceu e a partir daquilo que aconteceu e que você quer contar pela primeira vez de uma maneira inédita, você produz a sua notícia. Então, quando eu discuto sobre essa questão, quando eu falo com vocês sobre essa questão, eu quero dizer que o gênero notícia, especificamente, o gênero notícia, ele quer te contar sobre algo que acabou de acontecer. Ele quer ser altamente objetivo e informativo nesse sentido. É muito interessante porque ao discutir sobre a notícia a gente pode até ampliar um pouco o nosso debate e falar sobre funções da linguagem. Porque quando a gente vai analisar a notícia, ela é um texto clássico da função referencial. Ou seja, você tem um texto que é escrito em terceira pessoa, você tem um texto com muita linguagem denotativa, você tem um texto com foco informativo. É importante também que você saiba uma diferenciação, porque vamos supor que a prova da Unicamp não te cobre uma notícia, mas te peça uma parente da notícia. Sabe quem que é parente da notícia? A reportagem. A reportagem é muito parente da notícia. A gente encontra com muita frequência as duas muito próximas e é muito comum, inclusive, que o aluno tenha dificuldade para diferenciar a reportagem e a notícia. Vamos resolver? É o seguinte, gente. A notícia ela é um texto curto, objetivo, que trata sobre um determinado tema com foco em um fato. A reportagem, ela geralmente é um texto mais longo, ela não tem o objetivo de falar sobre um fato. A reportagem ela é um texto mais analítico, ou seja, ela tem o objetivo de analisar uma determinada situação. Para isso, ela não pega o fato, ela pega o assunto. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que perto da sua casa acabou de acontecer um assalto, na esquina da sua casa. Se eu quiser contar isso para alguém, para um veículo de comunicação, eu vou escrever uma notícia. Por que eu vou escrever uma notícia? Porque eu estou colocando para nós que aconteceu um assalto e eu quero informar as pessoas a respeito disso. Se eu for, por exemplo, a partir desse mesmo aspecto, criar uma reportagem, eu vou falar, por exemplo, sobre a violência nas grandes cidades brasileiras. Ou então, se você viver no interior, a violência nas cidades de interior no Brasil. E aí, olha que interessante. Eu pego o assunto e eu pego o fato. Quando é assunto, reportagem. Quando é fato, notícia. Beleza? Fique muito atento na prova da Unicamp com a possível máscara que eles vão trazer para você. Então você tem que saber o que eles vão te pedir especificamente. Você tem que levar em consideração quem é você no texto. Colocando-se na posição de um aluno que está escrevendo para a revista da Unicamp. Aí você tem que tomar cuidado em relação a esse aspecto
para fazer o melhor texto possível. Beleza, pessoal? Lembre-se também do ABC, os itens, as subdivisões que aparecem geralmente na prova e auxiliam bastante no que diz respeito à sua escrita. Quando eu falo nesses itens ABC, são essas especificações que geralmente vêm junto do enunciado da Unicamp e dá, inclusive, para você conseguir se organizar um pouco melhor na hora de escrever. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas e informações, não se esqueça de deixar seu comentário aqui, clica no sininho para as notificações, inscreva-se no canal e me adiciona depois no Instagram também com o mesmo nome aqui do canal Aprendi com o Papai. Beleza, pessoal? Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.